Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a médica Carolina Andrade. Carolina, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muitas dúvidas surgem nas pessoas em relação à tireoide. Tem idade, tem sexo, como conviver com ela? Tá. A tireoide, ela é uma glândulazinha que nós temos localizada bem aqui no meio do pescoço. Ela é responsável pela produção de hormônios, tá? E existem alguns problemas, algumas doenças da tireoide. Uma delas é o hipotireoidismo, que é quando a tireoide passa a não produzir hormônios suficientes para o funcionamento do organismo. E o outro é o hipertireoidismo, quando a tireoide produz hormônios em excesso. Mas o hormônio em excesso não é bom? Não. Dependendo do quadro, não. Tá? Nada que é em excesso ou em falta é bom para o funcionamento do corpo. As doenças da tireoide, elas são mais comuns em mulheres. Tá? Principalmente entre os 20 e 50 anos, mas nada impeça que esses problemas apareçam na criança ou no idoso. Tá? E ela pode aparecer tanto em mulheres quanto em homens. É mais comum em mulheres, mas aparece em qualquer faixa etária e entre homens e mulheres do mesmo jeito. A pessoa pode ter uma vida normal, de repente percebe que tem alguma alteração. Sim, o paciente ele nota algumas mudanças no corpo, ou porque está perdendo muito peso sem causa, não fez dieta nenhuma e começou a perder muito peso, ou então não mudou nada no estilo de vida, mantém o mesmo tipo de alimentação e passa a ganhar peso, ou muita queda de cabelo, unhas fracas, o intestino começa a ficar muito preguiçoso, ter muito sono, aquele sono, dorme a noite toda, mas acorda como se não tivesse dormido nada, tá? Então aquele sono que não descansa, fica o dia inteiro com sono. Então são sintomas de alterações da tireoide quando ela está funcionando pouco, quando os hormônios não estão suficientes. Já quando ocorre o contrário? Quando ocorre o contrário, aí o paciente começa a ter diarreia, perda de peso, muito calor, não dorme, não consegue dormir, pode ter tremores, taquicardia, quando o coração acelera demais. São os sintomas mais comuns. Teve esse sintoma, tem que procurar um médico? Apresentou qualquer um desses sintomas, deve procurar um médico. A gente deve fazer uma avaliação tanto do exame físico do paciente, como uma avaliação laboratorial. Os exames é que, na verdade, vão dizer pra gente se realmente é uma alteração da tireoide. Claro que tem várias doenças que podem, uma se parece com a outra e a gente vai diferenciar a partir do momento que fizermos os exames. É uma doença comum? É uma doença muito comum, principalmente o hipotireoidismo, que é quando a tireoide funciona pouco. É uma doença extremamente comum, pode aparecer em qualquer faixa etária, em qualquer pessoa, qualquer família. Pode aparecer em famílias que nunca tiveram nenhum caso anterior, porque às vezes os pacientes chegam no consultório e dizem: mas na minha família ninguém tem problema de tireoide. Mas você pode ser o primeiro. O que faz essa doença aparecer assim? Na maioria dos casos é um quadro autoimune. Simplesmente o corpo passa a brigar contra a tireoide, produz células que combatem essas células da tireoide. Alguns pacientes podem ter o problema de tireoide desenvolvido pelo uso de medicações. Tá? Algumas medicações que não são de uso comum, precisou fazer uma medicação para um tratamento de um câncer ou um problema cardiológico muito grave, e aí pode apresentar como consequência uma disfunção da tireoide. Mas a maioria dos casos é um quadro autoimune. Quem tem que conviver isso por toda a vida? Sim, os pacientes que desenvolvem esse hipotireoidismo por um quadro autoimune é um quadro para o resto da vida, não tem cura, mas tem controle e o paciente vive normalmente sem nenhuma restrição. Medicação? Medicação com o uso da reposição do hormônio. Se a pessoa, então é essencial que vai ficar dependente do medicamento. Sim, a pessoa vai viver o resto da vida usando esse medicamento. É um comprimidinho simples, toma todas as manhãs em casa, sem nenhuma, assim, a restrição é que tenha que estar em jejum, esperar um pouquinho para que coma ou tome qualquer outro tipo de medicamento, que é um medicamento que deve ser tomado sozinho, mas vive normalmente, faz todas as suas atividades normalmente, trabalho, atividade física, sem nenhuma restrição, mas precisa da medicação para o resto da vida. Se demorar para descobrir, é perigoso para a pessoa, para o organismo? Não que seja perigoso, é que deve ser tratado, tá? O hipertireoidismo não tratado pode levar a arritmias, alterações do coração, cardiopatias. O hipotireoidismo não tratado pode até simular um quadro de depressão,
tá? Então é aquele paciente que não consegue mais, assim, não consegue fazer suas atividades do dia a dia como fazia normalmente, sem o uso da medicação. Sim, os homens têm que ter essa atenção? Sim, os homens também têm que ter essa atenção de saber que também podem ser acometidos pela doença da tireoide. Tá? Mas as mulheres procuram mais médicos, então a gente faz mais diagnóstico em mulheres, porque os homens procuram menos. Mas não tem uma explicação de por que as mulheres apresentam mais do que os homens. Se os homens estão sentindo algum desses sintomas que você citou, é essencial procurar um profissional, fazer um exame. Sim, pode procurar um médico da sua confiança para fazer essa primeira avaliação dos exames hormonais. Tem casos mais graves que necessitam de um tratamento mais rústico? Tem. Alguns pacientes a gente começa... isso, na verdade, a gente vai avaliando como o paciente está se sentindo e como os exames se apresentam. E aí que a gente vai definir como será o tratamento desse paciente. Com doses maiores, doses menores. Cada paciente é um paciente, então a dose que eu uso para um paciente não será para o outro. Cada um tem uma necessidade. Né? Minha vizinha teve esse problema de saúde, posso tomar esse medicamento que ela? Não, não pode, tá? Porque a sua vizinha tem um estilo de vida, o corpo dela funciona de uma maneira. Eu preciso avaliar o seu metabolismo, como o seu corpo se comporta, como o seu corpo se comporta a este medicamento. Tem pacientes que respondem mais rápido, tem pacientes que respondem mais devagar. Cada paciente é um paciente. Tem um tempo, mais ou menos, depois do início do tratamento, para começar a normalizar? Em média, 45, 60 dias começa a normalizar, após o início do tratamento. Tá joia. Carolina, eu agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Até mais. Conversei hoje na Sessão TV Atende com a médica Carolina Andrade.